Você já perdeu alguém por causa de um erro? E se eu te disser que há um caminho para restaurar essa relação? Estou aqui no Momento com Deus, momento especial para tirarmos, para aprender mais com o Senhor. E hoje o tema é sobre restauração de laços, curando relacionamentos. Então vou te dar hoje 3 passos para alcançar a restauração e a cura. Então fique ligadinho até o final e você vai sair daqui abençoado por Deus, sabendo esses 3 passos, colocando em abençoado, e você viva a plenitude do Senhor Jesus. Então, relacionamentos que eu quero trazer para você aqui é muito importante, porque o nosso Deus é Deus de relacionamento. Porque é uma parte fundamental da nossa vida. Ele nos proporciona alegria, apoio e crescimento, mas também pode ser uma fonte de tristeza, de mágoa, de dor. Então nós temos que ter cuidado com nossos relacionamentos. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aumentei muito o áudio aqui e agora não estou conseguindo abaixar do som. É assim mesmo que a gente faz ao vivo e a cores, aleluia. Acho que deu tilt no celular. Quem ainda não aprendeu aí a mexer no celular? Já chamar meu apoio e suporte aqui para pegar o celular, para acabar o barulho. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Não parou, mas vamos lá, vamos dar início. Amém? Eu acho que não está mais atrapalhando, tá? Você medite aí na palavra do hino. Então, que você hoje seja curado, restaurado pelo poder do Espírito Santo. Abra seu coração e vamos dar início com uma oração potente, que eu creio que o Senhor vai falar poderosamente no seu coração. Amém? Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, venha sobre nós, Jesus, com cura, com restauração no nosso relacionamento. Seja conosco, Pai, no nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o teu nome, Jesus. Ó Pai amado, no nome de Jesus. Toma a direção dessa live, Senhor, em tudo, Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, preparem o coração, que já começou hoje assim. O som querendo ficar bem alto. E realmente que fique alto é a sua expectativa. Amém? Já deixa seu like no comentário. Deixa eu ligar aqui o bate-papo para mim ficar ligadinho nos comentários de cada um. Amém? Glória a Deus. Para mim estar respondendo vocês. Glória a Jesus. Aleluia a Deus. Sei que vocês já estão aí ligadinhos na live. Deixa eu só colocar aqui o tema da live. Live Momento com Deus. Com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já vai dizendo da onde você está me acompanhando, que você almeja hoje de Deus. O Senhor está aqui pronto para lhe dar o que você almeja dele, porque ele é um Deus fiel e justo para nos dar o que nós pedimos. A palavra do Senhor diz assim: tudo quanto pedirmos em seu nome, ele é fiel e justo para nos conceder. Agora, por que nós não recebemos? E nós vamos ver durante esses 3 passos porque nós não recebemos a edificação de alguns relacionamentos. Amém?
Então, glória a Deus, já dou meu alô, meu abraço para a irmã Malu Almeida. Que Deus abençoe a irmã Malu, que Deus edifique a sua vida a cada dia mais. Nós estamos numa trajetória onde nós aprendemos uns com os outros. Você não pode dizer que você sabe tudo. Você tem que aprender. E também para ensinar, você tem que sentar para aprender, para poder ensinar. Então aqui eu já quero deixar algo para vocês. Vocês passem esse conhecimento também para outras pessoas. Vocês também dê direcionamento para outras pessoas que estão precisando da palavra do Senhor, que estão precisando seguir em frente. Relacionamento não é só cristão quem tem. Tem problemas de relacionamento, todas as pessoas, em algum momento da sua vida, passa por um embate, por um conflito e precisa esses conflitos serem resolvidos. A palavra do Senhor diz: e no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele nos dá vitória. Então, é só levantar a cabeça e prosseguir. Muitas vezes temos que aprender com os erros, mas a gente aprende. É só levantando a cabeça, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a primeira coisa, o primeiro passo aqui que eu quero deixar para vocês, antes de tudo, nós vamos lembrar que nós temos que fazer a nossa leitura da Bíblia, do capítulo do livro de João. E hoje, acompanhando, porque nós fazemos a leitura de um capítulo de segunda a sexta-feira. E hoje é capítulo 6 do livro de João, do Evangelho de João, discípulo amado. Amém? Então, abra suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6, e vamos ler. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Se você não tiver a sua Bíblia aí, você pode estar ouvindo. Amém? E a Páscoa, versículo 4. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Eu estava falando ali da multidão. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Claro. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha que coragem de Filipe. Esse discípulo aqui, eu digo que ele veio com uma ousadia, porque diante da situação de um dizendo que não ia dar o dinheiro, ele veio apresentar a solução com o que 5 pães e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Olha, 5.000 pessoas. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças. Olha, outro mistério aí. Havendo dado graças, a gratidão. Repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo.
Sabendo, pois, Jesus que devia arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento o assoprara. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Olha aqui a multiplicação dos pães, e logo depois veio Jesus andar sobre o mar. E Jesus é o pão da vida para os que creem. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, está me acompanhando aí? E que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fizeste tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Ai, que maravilha! Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Oh, glória! Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Aí, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Porque que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se o meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Está falando de Judas. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Aleluia! Lemos o capítulo 6 todinho. Glória a Deus! Você é um mais que vencedor já nessa tarde. Já leu um capítulo comigo do livro de João. Que maravilha! Esse é um momento com Deus, onde você aprende, onde você lê a palavra, onde você medita na palavra e cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, falando sobre relacionamentos e a cura, nós vamos ler em Colossenses capítulo 3, versículo 13, que diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim farei vós também. Assim vos farei vós também. Está ensinando aqui a suportar e a perdoar uns aos outros. Que tremendo, que tremendo. Essa passagem ensina a importância do perdão e da tolerância nos relacionamentos. Glória a Deus. Devemos suportar uns aos outros, perdoando as ofensas e buscando a reconciliação. Aleluia. Assim como Deus nos perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos aprender muito hoje. Fique ligadinho aí. Amém? Eu quero te dizer os 3 passos. Lembra que eu falei no início que eu te dar 3 passos para restaurar esse relacionamento? Primeiro, vamos lembrar que os relacionamentos, eles são como um jardim. Então, o primeiro passo, vamos olhar para um jardim. Primeiro passo que nós temos que fazer é cuidar. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer
Aqui está falando sobre José e seus irmãos, que nós podemos aprender com a história de José. Relacionamento que foi envolto de muita inveja e que seus irmãos venderam José. José ficou escravo ali no Egito e mesmo diante daquela situação adversa, José, quando reencontrou com seus irmãos, ele não se vingou, mas o que ele fez? Ele perdoou. Então, o que o Senhor nos ensina nessa tarde, nesse momento com Deus nós vamos ter oportunidade de revidar situações que nos machucaram, mas o Senhor vai nos testar e vai ver o que é que você tem feito. Qual vai ser a tua atitude? Você vai perdoar ou você vai se vingar? José foi testado ali e José resolveu perdoar. Ele chorou muito. E eu já quero te dizer, o cuidado de Deus traz choro para a sua vida, traz a oportunidade para você lembrar daquela dor, daquele momento e chorar. As lágrimas, ela te liberta. As lágrimas te libertam. É um cuidado do Senhor, nosso emocional. Então, vem as oportunidades, não desperdice, não revide, mas perdoe. Ele não apenas perdoou, mas também ajudou e sustentou seus irmãos. Que atitude linda de José! Você teria a mesma atitude que José? Vamos falar a verdade. É muito difícil, não é? É muito difícil fazer isso. Mas José fez e nos ensina a fazermos isso também. Então ali houve um verdadeiro perdão, acompanhado de ação, acompanhado de amor e cuidado. É assim que o Senhor nos cuida, nos zela, Ele mostra o seu amor para conosco. Por isso que Ele enviou seu Filho unigênito para que morresse por nós na cruz do Calvário, para nos perdoar, para nos dar o direito da vida eterna. Do rompimento que houve no jardim do Éden, do pecado, o Senhor conectou novamente com Ele, através do sangue de Jesus. Houve novamente essa conexão com o Senhor. Então, se alguém te magoou, peça a Deus um coração perdoador, como o de José. O perdão, ele traz cura e reconciliação. Quero te dar outro exemplo também. Nós temos outros exemplos na Bíblia de relacionamentos que houve um conflito, houve uma separação por algum tempo, mas depois houve a reconciliação. É o que o Senhor quer fazer contigo hoje. Quer fazer você se reconciliar com essa pessoa novamente, amém? E quero te dar o exemplo de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó em Gênesis 33:13. Esaú, diz assim o texto: então Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. Olha novamente o choro. Depois de anos que eles se encontraram, foi o momento certo do reencontro. Ei, não apresse não o reencontro. Tem feridas que precisam de um tempo para sarar, que precisa de um processo para ter um reencontro novamente e realmente haver o perdão verdadeiro. Então não apresse, deixe no momento certo que o Senhor age. Ele é o dono do tempo, amém? Ele é o dono do tempo. Então, depois de anos de inimizade de Esaú e Jacó, porque eles tiveram inimizade, lá em Gênesis, você vai aprender sobre a história de Esaú e Jacó. Hoje eu não vou detalhar essa história, mas só dizer uma pincelada aqui que
Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas para Jacó. Jacó se aproveitou da fome de Esaú, se aproveitou da sua personalidade, do seu caráter, que ele sabia exatamente como era seu irmão. E ele se aproveitou ali junto com o aconselhamento da sua mãe. Mas graças a Deus que sempre tem um plano para resgatar os seus. Então Jacó foi até mudado o nome para Israel, porque Jacó simbolizava e significava o enganador. Quantas pessoas estão agindo dessa forma, com enganação em seus relacionamentos para adquirir algo que eles querem, algo que desejam, e com isso criam inimizade, com isso é rompido os relacionamentos e causam prejuízo tremendo, não somente para a pessoa, mas também para a sociedade. Para a sociedade, sim, porque a sociedade, ela é feita o quê? Ela é feita de grupamento de famílias, uma comunidade. Então, famílias desestruturadas, a sociedade vai sofrer. Por isso que é necessário que o reconhecimento dos seus atos e a reconciliação. E glória a Deus que Esaú, por sua vez, escolheu a paz naquele momento do reencontro em vez de vingança. Então, se há conflitos em sua vida, tente dar o primeiro passo para a reconciliação. Se ali é o momento que você sente no coração, então tente dar o primeiro passo. Um pedido sincero de perdão e um gesto de humildade pode curar as feridas antigas. Outro exemplo maravilhoso na Bíblia se encontra em Lucas capítulo 15, versículo 20, o filho pródigo e o pai. Que história linda ali do filho pródigo que se rebelou, saiu de casa, mas quando tudo tinha acabado, ele lembrou do pai, do que havia na casa do pai, do amor, do aconchego na casa do pai, do amor, de tudo que ele possuía ali, e ele resolveu voltar. Então, Lucas 15, 20 diz assim: quando ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O pai não olhou para a rebeldia do filho, mas olhou para a humilhação, para a humildade dele ter reconhecido seu erro. Nosso Pai Celeste faz isso conosco. Não nos olha para a nossa rebeldia, mas para o nosso ato de humildade, quando reconhecemos e confessamos nossos pecados a Ele. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos trazer de volta à sua presença. É muito maravilhosa essa história do filho pródigo. O filho pródigo desperdiçou sua herança e quebrou seu relacionamento com o pai, mas quando decidiu voltar arrependido, foi lindo. Encontrou amor e aceitação. O pai não cobrou explicações, nem guardou rancor. Ao contrário, ele celebrou a volta do filho. Aqui vem um ensinamento para você aqui do Espírito Santo. Você está celebrando ou você está murmurando, querendo explicações de certas situações que é só para você celebrar? Principalmente, eu digo aqui, em relacionamentos conjugais. Tem momentos que você tem que ceder e então você celebra. Não fica guardando rancor, não fica guardando raiva, não. Celebre, celebre a paz, celebre o amor, celebre. Amém? Celebre a reconciliação. Para de ficar revivendo o passado. Então, se alguém te machucou, demonstre arrependimento, demonstre graça e amor. Restaurar relacionamentos exige coração aberto e disposição para recomeçar. Outra história maravilhosa que nós podemos ver é de Moisés e o povo de Israel. Em Êxodo capítulo 32, versículo 11 e 14.
que vai dizer: Moisés intercede por Israel quando Deus quer destruí-los por sua rebeldia. Ali Moisés estava sempre intercedendo pelo povo, e o povo todo o tempo querendo voltar para o Egito, lembrando das cebolas, da comida, de tudo do Egito. E Deus mandava maná para eles, caía do céu, cuidava deles com um zelo tremendo, que nem as roupas envelheciam, nem seus calçados se desmanchavam. Não, eles andou 40 anos, era para andar menos, mas por causa da murmuração, eles permaneceram girando, 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 quando já era para chegar na terra prometida. Então, o povo de Israel se afastou de Deus, mas Moisés, em vez de condená-los, intercedeu por eles com amor e misericórdia. Deus ouviu sua oração e não destruiu o povo. Então, ore pelas pessoas com quem você tem conflitos. Muitas vezes a cura vem através da intercessão. Tem muitos exemplos na Bíblia. Pedro e Jesus. O exemplo maravilhoso. Em João, capítulo 21, 15 a 17, vai dizer: Jesus restaura Pedro após sua negação, perguntando 3 vezes: Pedro, você me ama? Que maravilha desse relacionamento onde Jesus sabia exatamente a estrutura, sabia o comportamento de Pedro, mas o Senhor deu oportunidade para ele. E Pedro aprendeu da pior maneira, que foi negando a Jesus. Ele chorou amargamente, mas ele reconheceu. Então, mesmo após Pedro ter negado Jesus 3 vezes, Jesus não o rejeitou. Pelo contrário, o restaurou com amor e paciência, reafirmando seu chamado. Então, se alguém falhou com você, em vez de excluir essa pessoa, ofereça uma oportunidade de redenção e cura. Então, qual dessas histórias que eu te contei sobre cuidado de Deus você gostou mais? Comente aí qual deles você gostou mais. Amém? Glória a Deus, aleluia. Qual deles você gostou mais? Aleluia, Jesus. O segundo passo, vamos lá, vamos adiante. O segundo passo é a atenção. É a atenção, o segundo passo. Então ele recebeu Zaqueu com alegria ali. Ele deu atenção, ele ouviu Zaqueu. Zaqueu fez algo inusitado para ver Jesus. Zaqueu era desprezado por ser um cobrador de impostos. Ele era considerado corrupto. A Bíblia não fala, mas ele mesmo disse que ele iria, se ele tivesse defraudado alguém, ele daria em dobro. Então, Jesus o chamou pelo nome e indo à sua casa. Que gesto lindo de acolhimento e proximidade, que levou Zaqueu ao arrependimento sincero e à restauração de sua vida e relacionamento. Jesus quer restaurar relacionamentos hoje, nesse momento. Muitas vezes as pessoas ao nosso redor só precisam de alguém que as enxergue e se importe com elas. Pequenos gestos de atenção podem transformar vidas. Pequenos gestos de atenção. Temos o bom samaritano. Alguém passava e não lhe deu atenção. Várias pessoas passou e não lhe deu atenção. Mas um parou e deu atenção. Atenção ao próximo. E Lucas 10, 33 ao 34 diz: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve compaixão. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele.
Aleluia. Então, enquanto o sacerdote, um levita, ignoraram o bom samaritano, aquele homem ferido, o samaritano, né, que cuidou do homem ferido, aquele que é o samaritano, ele parou, levou e cuidou, colocou numa hospedaria, cuidou das suas feridas, garantiu sua recuperação. Ele demonstrou amor através de ação e cuidado. Nos relacionamentos não basta apenas dizer que nos importamos. Olha, é uma coisa importante. É necessário agir e demonstrar amor de forma prática. Que muitos dizem, que o meu marido gosta de dizer, né? Não é só de palavras, não é de ação. Porque eu digo, eu gosto de ouvir coisas boas. Toda mulher gosta de ouvir elogios e de ter atenção. Mas o que é mais importante, além de só de falar, é de agir, é da ação, é do cuidado, é de parar ali e ter um gesto de amor e de carinho. Outro exemplo maravilhoso, outro exemplo é de Boaz e Ruth. Ali nós vemos a atenção de Deus sobre aquela mulher, sobre Noemi, sobre Ruth. A provisão de Deus que gerou restauração de um relacionamento. Ruth 2:10-11 diz: Então ela inclinou-se e, prostrada, rosto em terra, exclamou: Porque achei favor aos teus olhos, a ponto de me tratares com bondade, sendo eu estrangeira? Boaz respondeu: Já me contaram tudo o que você tem feito por sua sogra depois que seu marido morreu. Olha só, testemunha. Boaz, ele percebeu o esforço e a fidelidade de Ruth para com Noemi, a sua sogra, e demonstrou atenção ao cuidar dela e garantir seu sustento. Isso levou à restauração da família de Noemi e de Ruth. Então, demonstrar cuidado e interesse genuíno, atenção pelas necessidades do outro pode trazer restauração e bênçãos para um relacionamento. Glória a Deus. Atenção, atenção. Jesus e Pedro novamente ali no seu chamado. Jesus em João 21:17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou para Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Esse relacionamento foi lindo, porque o Senhor viu que Pedro era um homem sanguinário, já falei dele, mas eu quero mencionar novamente, porque além do cuidado, o Senhor teve atenção com Pedro. Deixou Pedro ali com uma espada na mão, mas depois Pedro viu que o mais importante não era lutar com a sua própria força, mas reconhecer o poder de Deus e deixar Deus agir e a vontade dele ser feita, ser realizada na sua vida. Então Jesus deu atenção à sua dor e restaurou, reafirmando o seu chamado. Então, se alguém falhou com você, em vez de afastá-lo, demonstre atenção. Não faça como muitos que revidam. Ana e Eli. Ali nós vimos a necessidade emocional de Ana. O sacerdote Eli pensou que Ana estava embriagada, não deu nem muita atenção para ela. Mas depois que ela relatou que não estava embriagada, e ele disse: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. O Senhor deu atenção para Ana naquele momento e deu a vitória dela naquele momento, da angústia da sua alma.
Ana estava sofrendo um tanto porque não conseguia ter filhos. Então, quando Eli finalmente prestou atenção nela, viu o que ela realmente sentia, não viu só os gestos, só parecia ser louca, não. Ele foi a perto dela. Olha aí outro mistério que o Senhor nos ensina: proximidade. Você já se aproximou de alguém para saber realmente o que a pessoa está sentindo? Se aproxime de alguém e demonstre atenção, carinho. Você vai se surpreender. O que a pessoa está passando, o que ela precisa. E quem sabe é algo que você pode oferecer. Aleluia. Então, muitas vezes a cura de um relacionamento começa quando paramos para ouvir e validar a dor do outro. Amém? Esse é o segundo passo. Lembra do primeiro? Cuidado, esse é atenção, atenção. Dar atenção significa ouvir, cuidar, demonstrar amor e agir em favor do outro. Deus nos ensina que pequenos gestos de atenção podem mudar histórias e restaurar relacionamentos. Agora vamos para o último, e é curtinho, é o terceiro passo, é a nutrição. Lembra do jardim que eu falei no início? Então, cuidado do jardim, a atenção. Agora vem o que? A nutrição. Para florescer esse jardim precisa nutrir. Nutrir relacionamentos envolve cuidar, alimentar e fortalecer laços por meio de palavras, ações e amor constante. É constante. A Bíblia nos mostra como a nutrição, tanto física quanto emocional e espiritual, pode trazer cura e restauração. Jesus e os discípulos mostram que ele nutriu ali uma comunhão, um ensino, um convívio, fez realmente um relacionamento de amor com os discípulos, de irmão. É tremendo quando nós caminhamos com a pessoa certa, quando damos o melhor de nós e recebemos também o melhor de nós nessa caminhada. É maravilhoso receber do Senhor, é maravilhoso estar em sintonia com o Senhor. Amém? E João 21:12 diz bem assim: disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Então eles estavam à mesa com o Senhor. A mesa quer dizer comunhão. Então, após a ressurreição, Jesus preparou uma refeição para os discípulos. Este ato tão simples nutriu a comunhão e restaurou a confiança deles, que eles estavam tão tristes, desesperados, sem esperança, porque Cristo havia morrido, mas Jesus ressuscitou, aleluia, e deu esperança novamente a eles, reviveu eles. É isso que o Senhor nos faz todas as manhãs, nos vivifica, nos renova e nos fortalece a nossa esperança, porque Ele vai voltar. Então, Pedro, que havia negado Jesus, foi restaurado nesse mesmo encontro. Então, um gesto de cuidado, como compartilhar uma refeição ou oferecer um momento de atenção, pode restaurar o relacionamento e trazer cura. Por isso, é importante você nutrir a sua fé. Elias e a viúva, nós vimos ali uma nutrição da fé e da provisão do Senhor. Diz 1 Reis 17:14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva de Sarepta estava prestes a comer sua última refeição e morrer, mas Elias pediu que confiasse em Deus, a dividir sua comida com o profeta. Ela viu sua provisão ser multiplicada, o que fortaleceu a sua fé e seu relacionamento com Deus. Então eu já te digo hoje, procure aquela pessoa e reparta
com essa pessoa o que ele precisa, o que você tem, reparta. Faça esse ato de amor. Já tomar um cafezinho, não para fofocar, mas para dar um abraço nessa pessoa que precisa. Eu estou devendo uma visita numa amiga tão querida que há algum tempo eu não vou lá, mas logo vou cumprir com a minha palavra e vou lá, porque o Senhor está preparando esse momento. E já mando um abraço aqui grande para essa minha amiga Eliene. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém? Uma hora eu vou aí tomar esse cafezinho com cuscuz, que é a especialidade dela. É muito bom, é muito gostoso esse cuscuz. E de todas as formas, porque tem o simples e tem uma calabresa que também é uma delícia. Pai do filho pródigo, não, tem vários exemplos aqui na Bíblia que vai mencionar de restauração, de nutrição, de cuidado familiar. Então é importante esse convívio entre família, de amizade. Paulo e Barnabé eram amigos, andavam em comunhão com Timóteo. Ali quando ele estava preso, que ele escrevia as cartas, os irmãos da igreja primitiva iam visitar Paulo, levavam o que Paulo precisava, levava cobertores para Paulo, deram um cuidado, uma atenção. Era muito forte o laço que eles nutriam uns com os outros da igreja primitiva, que nos deixa esse legado de também cuidarmos um dos outros. Eu vi um cuidado muito especial domingo, quero contar essa bênção maravilhosa. Estava chovendo muito forte e quando chegamos na igreja, eu disse, meu Deus, a gente vai descer, a gente vai se molhar toda, mas quando nós chegamos lá, para surpresa minha, o evangelista Vicente estava lá com a sombrinha e eu me senti muito importante e foi uma dádiva muito boa, né? Eu disse, meu Pai, que glória! Então me senti muito especial e foi um cuidado, foi uma atenção dada, né? Que ele estava ali fornecendo esse cuidado para o irmão, para a irmã não se molhar, que estava descendo do seu veículo, estava chegando, né, para cultuar o Senhor. Então é um cuidado, é um zelo, é isso que nos faz vencer. Sabe, eu demonstrar o amor, simples coisas faz com que venha nutrir o amor de Cristo em nossos corações. Então, venha nutrir o seu relacionamento, venha se envolver com o amor de Cristo, acreditando no outro, oferecendo palavras de incentivo e abrindo oportunidade para perdoar. Então, nutrir relacionamento não é apenas prover alimento físico, não, mas também alimentar o coração com perdão, encorajamento, comunhão e amor. Amém? Mas assim como o jardim pode ser invadido, já para finalizar, por ervas daninhas, os nossos relacionamentos podem ser afetados por mágoas, ressentimentos, falta de comunicação e outros problemas. A cura nos relacionamentos começa com perdão. Precisamos aprender a perdoar aqueles que nos ofenderam, assim como Deus nos perdoa. Aleluia. Então, olhos e vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, neste momento eu entrego, Senhor, a vida desta pessoa que está do outro lado, Senhor, ouvindo esta mensagem, que ela seja curada, os relacionamentos que foram rompidos, que o Senhor venha agora cuidar, que o Senhor venha dar a atenção que essa pessoa precisa e venha nutrir com teu amor, com teu bálsamo, com a tua cura, Pai, e todos sejam curados no nome de Jesus. Receba o teu abraço, porque o teu abraço cura, Espírito Santo. Tu conhece cada coração, Pai. No nome de Jesus, como tu fizeste com Pedro, como que tu fizeste nessas histórias que eu falei, mencionei neste vídeo.
de Esaú e Jacó, de Zaqueu, meu Pai, que o Senhor venha restaurar essas vidas no nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, relacionamentos sendo, meu Pai, agora, meu Pai, sendo reconstruídos, sendo fortalecidos pelo Teu poder, pela Tua graça, Senhor. No nome de Jesus, que famílias, Senhor, venham sentir novamente a alegria de se abraçarem, de se reunirem na mesa para comerem juntos, de darem gargalhadas, meu Pai, de terem um lazer juntos, Senhor. Venha restabelecer os laços familiares, as famílias, no nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, aquele filho que estava distante, que volte como filho pródigo, Senhor. No nome de Jesus, eu declaro, Senhor, agora a bênção sobre cada casa, cada família neste momento, e te agradeço, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, de restauração, de cura, e é o que o Senhor traz para você neste dia, é cura de relacionamentos, cura familiar, a cura em todo relacionamento que você tenha no seu trabalho, na sua casa, com os seus filhos, com os seus amigos. O Senhor traz cura, e fortalecer esses laços é muito importante. Por isso o Senhor está trazendo essa palavra para o seu coração. Então fique com essa palavra e até amanhã, que nós vamos falar um tema muito importante amanhã, que é vencendo a ansiedade. Vencendo a ansiedade. Então, você que quer vencer o medo e a ansiedade, esteja amanhã aqui no Momento com Deus às 15 horas, amém? Então, já compartilhe essa